paixão nos seus ouvidos em cada canção. Da política à cultura sem parar, todo assunto a gente vai focar, com perguntas que fazem pensar e respostas que vão te cativar. Arara em foco, no ar a cantar, conhecimento pra te guiar, com vozes fortes, clareza e paixão nos seus ouvidos em cada canção. Curiosidade que nos move sempre avante, em cada episódio um novo instante pra aprender, refletir e crescer. Arara em foco pra você se envolver. Arara em foco, no ar a cantar, conhecimento. Pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um podcast Arara em Foco. Muito obrigado a você desde já pela audiência, a você que está conectado com a gente nas redes sociais, muito obrigado pelo carinho, obrigado Deus por mais uma grande oportunidade. Estamos juntos para aquele bate-papo semanal. Hoje, convidado especial está com a gente aqui, retornando para participar com a gente. Agradecer desde já pela sua presença e pelo carinho com a nossa equipe. Dr. Kaiser Rocha, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente. Vamos ter uma conversa boa e ampla de vários assuntos aqui nessa noite. Boa noite Inácio, boa noite Frank, boa noite meu colega também advogado David Mohamed, que está aqui me acompanhando, a todos que nos assistem, né, pelas redes sociais, que nos escutam, estão também nos acompanhando aqui no nosso Instagram. Uma noite de bate-papo para que a gente fale sobre tema aberto que vocês desejarem, sobre direito, sobre gestão pública, o que foi interessante ao podcast. A gente está aberto para vocês e agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês estão nos dando para que a gente possa aqui também conversar um pouco com a comunidade de todo o Brejo Paraibano. Além das fronteiras do Brejo Paraibano, nós temos uns amigos lá fora, meu amigo Kefinho, lá em São Paulo, a turma lá daqui de Solânia que está em São Paulo, no Rio, o pessoal, todo mundo assistindo aqui o podcast. Muito obrigado a todos que estão e já vão deixando sua mensagem também, a sua pergunta. Boa noite, meu amigo Frank. Boa noite, Inácio. Boa noite, Dr. Kaiser. Boa noite também para o nosso David Mohamed aqui. E até o pessoal já está chegando com tudo, viu, Kaiser? Aqui já tá bombando. Já falei ou vamos segurar mais? Já pode vamos segurar mais um pouquinho? Pronto, então com vocês. Olha, a gente já chegou aqui, quando chegar naquele número, já chegou em 44 mensagens. Tá perto, não tá? Tá perto. Tá Pronto, perto. quando chegar a gente começa a fazer, não é isso? Mas, doutor Kaiser, para a gente começar um pouquinho, a gente conhece muito aí pelo seu trabalho também de advocacia, além da gestão pública, eu tenho uma dúvida, eu sempre costumo perguntar pro pessoal.
A vontade, de onde surgiu essa vontade da advocacia? Tinha uma inspiração ou era uma vontade de infância sua? Não, interessante, quando meu primeiro vestibular eu prestei para odontologia. Não logrei êxito, entrei no curso de farmácia. Não me identifiquei. E aí, eu brinco muito com o pessoal, isso ainda no século passado, né? 94, e aí prestei vestibular novamente para direito. Abri o curso em Guarabira, entrei em Guarabira, depois me apaixonei pelo curso, né, e transferi para Campina Grande. Fiz um ano em Guarabira e o restante do curso em Campina Grande. E a gente vai se envolvendo e criando inspirações como o saudoso Vital do Rego, que eu tive a alegria de assistir muito júri com o professor Vital do Rego. Não fui aluno dele, mas assisti muitos júris dele em Campina Grande, em Solânia. E a gente se empolgou e eu entrei na vertente, depois de formado, de gestão pública, né? Fui trabalhar na advocacia. Trabalhei 14 anos no município de Belém, trabalhei 10 anos em Cacerengue, períodos concomitantes também. Tenho muito orgulho de dizer que fui conselheiro tutelar, foi quando eu comecei a enveredar pelos caminhos de pedir voto também. Fui conselheiro tutelar, depois vice-prefeito, prefeito, mas nunca perdi o meu foco. Quando a gente passa a gestão pública, o nosso estatuto não permite que a gente advogue. Você tem que suspender os trabalhos. E aí, no período que eu fiquei enquanto prefeito e vice, aproximadamente por 10 anos, eu tive que parar as atividades jurídicas, porém sem parar de estudar, né? A gente tem que estar sempre se reciclando. E quando eu voltei agora, depois que saí da prefeitura, eu digo que 2025 para mim foi um ano muito intenso de estudos, né? Muda muita coisa que eu digo na parte de informática, né? Das últimas vezes que eu ia aos fóruns, quando eu militava, eu digo, muita gente colocava a barriga no balcão do fórum, e hoje praticamente tudo é virtual. Isso é muito bom, né? Nós nos afastamos um pouco do contato com os colegas, com os juízes, com os servidores das comarcas, mas a gente tem uma agilidade muito grande. Tenho aqui o doutor David, a gente tem processos hoje na Bahia, sem nem precisar ter ido lá, né? A gente tem processo em Alagoas, a gente teve vários processos aqui na Paraíba. Então, enfim, as coisas vão fluindo e eu digo que 2025 foi muita experiência inovadora para o retorno. E isso é bom, porque a gente volta, e eu voltei com uma empolgação muito grande, graças a Deus, porque a gente nunca perdeu o foco, né? A gestão, quando você exerce um mandato público, aquilo é temporário, principalmente o executivo. É extremamente temporário e você não pode perder as suas origens. E minhas origens, enquanto profissional, sempre fui profissional liberal na advocacia. Eu fico muito feliz de estar retornando, de ter retornado, na verdade, já retornei, né? Desde março do ano passado que eu voltei a militar, e estou muito feliz com a empolgação das pessoas que ainda nos procuram. Apesar de nós termos um vasto mercado, Solânia, as cidades circunvizinhas muito bem servidas por jovens advogados, por advogados experientes. Fui bem recebido por todos também, os colegas no retorno. Isso é muito bacana, isso é muito bom para a gente, porque a gente sente novamente o calor da advocacia no sangue e se empolga demais. De certa forma, como o senhor acabou falando aí, esse período de pausa teve um avanço, não só a parte informática, mas as leis atualizadas, né? E houve justamente essa mudança. De certa forma, para quem já diz assim, olha, já sei certa coisa, mas quando você volta, diz assim, agora eu comecei de novo, tenho que aprender tudo de novo. Isso traz aquela empolgação também para o advogado, como se fosse um estudante que está tendo um desafio novo na vida? Com certeza, com certeza. A atualização, como eu disse, a gente sempre acompanhava. Uhum. Eu sempre dedicava ali uma parte minha na semana, 2, 3 vezes na semana, para estar me atualizando, pelo menos com a legislação, enquanto a gente estava com mandato. E para não perder essas atualizações, eu acompanhava muito as decisões do Supremo, do STJ, do Tribunal de Justiça da Paraíba, para que a gente fique atualizado nas informações. Inclusive, para que a gente não perca o foco na gestão pública, né? Quem é gestor, o gestor que não tem um mínimo de conhecimento de legislação, ele sofre um pouco mais de quem busca
né? Sempre está às vezes não precisa nem ser advogado, mas procurar se informar, procurar estar bem assessorado. E eu, além de buscar sempre estar bem assessorado, sempre procurava me informar, até porque trabalhei com gestão pública há muito tempo. E o direito administrativo estava entrelaçado na minha vida o tempo inteiro. Quando saí, fui mais para direito previdenciário, a direito das sucessões, que é que a gente trata agora de inventário, partilha, direito de família. Então, essa parte é a parte que a gente voltou, né, militando, deixando mais direito trabalhista, fica mais aí com o doutor David, direito penal, o doutor David também atua, e eu fico mais com essa parte de previdência, sucessões, direito de família. Isso é empolgante, é muito empolgante, porque a gente vai conversando com as pessoas, você vai sentindo. O advogado, ele não é apenas um conhecedor, ou não vou dizer um conhecedor, um estudioso da legislação, porque nós não conhecemos tudo. Nós temos centenas de milhares de leis, nós não conhecemos tudo, mas nós somos estudiosos. Todos os dias nós estamos ali estudando, mas ele não é só um estudioso, ele é um psicólogo do cliente, ele é um professor, ele é um matemático quando vai fazer cálculos, ele está o tempo inteiro, é um profissional que está o tempo inteiro extremamente pressionado a dar resultado positivo, porém com um vasto leque para estudar. Por isso que, obviamente, os escritórios, os advogados buscam cada um se direcionar em um ramo do direito, para que você possa se aprofundar cada vez mais naquilo ali. Aproveitando até para que o pessoal que esteja em casa agora, os estudantes, os novos advogados que são formados, escutar a voz da experiência, de quem já tem o conhecimento, qual é hoje o maior desafio hoje para os novos advogados e até para os advogados mais experientes hoje no mercado? Olha, eu acho que para o jovem advogado, né, o mercado de trabalho é a quantidade de profissionais. A gente sabe disso. Em todas as áreas a gente vê muitos profissionais. A vantagem para os advogados é que eles já largam saindo da faculdade, aqueles que estudaram mais, um pouco mais, que se dedicaram um pouco mais, com um bom conhecimento para concurso público. Ele já tem essa arrancada. E o sucesso do trabalho dele é o dia a dia, é a confiança, é o caso a caso, é o diálogo, né? Conversar com o seu cliente, transmitir segurança para o seu cliente. Os grandes desafios, e o grande desafio, às vezes, você não está nem com a segurança toda daquele fato que o seu cliente vem trazer para você. Mas o seu cliente quer sentir segurança sua. Você tem que transmitir. O jovem advogado ou o advogado mais velho tem os mesmos temores, obviamente, é não lograr êxito em uma causa. Mas, às vezes, você não pode ganhar tudo. Você nem sempre ganha todas. Você luta para, na maioria das vezes, ganhar todas as demandas. Porém, você tem que terminar o processo que você pegou e que você encerra com sua consciência tranquila, de que você prestou o melhor serviço possível para o seu cliente. É você chegar em casa à noite, logrando êxito, ou talvez não, mas você colocar sua cabeça no travesseiro e dizer: eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Não deu para resolver agora? Chama teu cliente, vamos para o recurso. Você tem que insistir, persistir. Você não pode se curvar a uma decisão, muitas vezes, de primeira instância. Embora a gente viva momentos difíceis, né, na nossa corte maior, a gente pode falar um pouco também depois, e eu vou me conter muito ao falar, porque a corte maior hoje, né, quer pegar todo mundo, porque a nossa democracia está valendo para todos nós, menos para a Suprema Corte. Mas isso é um tema que a gente pode tratar mais adiante. E é isso, é a empolgação do dia a dia. Você tem que ter os olhos brilhando, e eu vejo muito isso nos jovens advogados. Isso é muito empolgante. É muito empolgante daquele que sai da faculdade e sabe que não vai encontrar céu de brigadeiros, mas sabe que vai encontrar muito desafio e que ele está empolgado, está saindo, está lutando e vai ser vencedor. Vamos aproveitar agora porque eu acho que já atingimos o número. Vamos lá, Frank. Agora a gente atingiu o número. Vamos lá. Vamos lá, Inácio. E tá chegando mais ainda. Tem um Ninho de Dijaí aqui também participando com a gente. Boa noite, doutor Kaiser. É o seu amigo Ninho de Dijaí. Um abraço. Deus abençoe o senhor. Estou junto com o senhor.
Ele acrescenta aqui, com o nosso futuro governador Efraim Filho, Joseane Maranhão participando com a gente aqui, já no aguardo. O Valdir apagou a mensagem, vamos ver se ele colocou mais embaixo, colocou não. O Deda Souza participando, boa noite. A Lúcia de Fátima participando com a gente, boa noite para o nosso amigo Kaiser. A Luísa José, boa noite, doutor Kaiser, grande abraço. O Dorama, até o Dorama tá participando, o nome é mesmo? Quem? Eu acho que é só o... É do Ramo, não? Do Ramo. Do Ramo. Muito boa noite, meu amigo Kaiser. A Lucinete participando. Boa noite, doutor Kaiser. Kaiser Rocha, esse tem meu respeito, amo de coração. Deus te abençoe na sua nova caminhada. O Joseano Maranhão participando de novo aqui. A Anne Rafaela participando com a gente. Excelente profissional. O Valdir Cláudia, tinha apagado lá em cima, ele colocou aqui embaixo. Boa noite, já estou na escuta. Parabéns, que Deus abençoe seu trabalho. O Kaique participando com a gente. O David Marques participando com a gente aqui. O Danilo Fernandes, sou fã desse cara. A Anne aqui, ela cumprimenta, de fato o mundo do direito é encantador. O Toninho Rocha participando com a gente, eu estou na escuta do meu primo Kaiser Rocha. A Lavine participando com a gente aqui. Lisandra, boa noite, Kaiser, seu amigo é Nana ou é Naná? Nana de Jandaia. Nana Jandaia, um abraço forte. O Kaique bota aqui, boa noite, doutor Kaiser, parabéns por toda a sua trajetória e belíssima entrevista nesse podcast. Kaique, ela colocou Kaique, Fátima e Putifar, né? Putifar. Fátima de Putifar. A professora Maria Helena também está com a gente aqui, que é lá de Pilões, está sempre conosco aqui. Boa noite aos amigos Inácio e Frank, e de maneira especial o convidado da noite. É com você, Inácio. Vamos lá, pessoal, deixa seu like aí também, para o YouTube jogar mais para mais pessoas, hein? Vamos lá, pessoal. Vai deixando seu recado. Aproveitar aqui, deixa eu mandar um abraço aqui ao meu amigo Deda, do Carro de Som. Grande abraço, meu amigo Deda, viu? Faz tempo que eu conheço o Deda. Eu ainda era moleque, Deda já tinha a mesma idade e não mudou até agora não, né? Eu também, eu era menino, Deda já era rapazinho, né, Deda? Tava conversando com ele hoje pela manhã. Um abraço a todos os amigos aí. Não deu para anotar todo mundo, mas Ninho, Joseane, Deda, Dona Lúcia, Danilo, Lavina, Aloísio, do Ramo, Luzinete, Anne, Valdir, Nana Jandaia, Kaique, todos os amigos que estão participando. Se tiver alguma pergunta também jurídica, a gente está aqui para responder o que estiver ao nosso alcance. Eu fico muito feliz da participação de todos os amigos e também dessa diversidade que a gente vai conversando aqui, de vários temas, não só jurídicos, mas além das fronteiras jurídicas. Estou às ordens à disposição. Para Frank e Inácio. Como o pessoal falou aí, a curiosidade, o direito causa curiosidade, e eu vou aproveitar mais um pouquinho do direito, já que a consulta hoje é de graça, né? Então, como é que o senhor vê hoje assim o acesso à informação e à justiça da nossa população? Deu uma facilidade para a população hoje ou ainda tem uma falta de conhecimento da população, às vezes, do seu direito? Não, como eu digo, é uma pergunta importante essa sua. Devido à grande quantidade que nós temos hoje de advogados, obviamente que quem quer buscar esclarecimentos conhece. Tem colegas que cobram a consulta, tem colegas que não cobram, dependendo das conversas, dos diálogos, conversam com as pessoas, né? Eu vou falar em relação ao Fórum de Solânia, nós temos lá Dr. Zenival, Dr. Henrique, que nunca se esquivam de tirar dúvida das pessoas, né? Conversam com as pessoas, com os munícipes, tiram dúvidas, né? Apesar de o papel do Ministério Público ser um, do juiz ser outro, mas nunca se esquivam de atender a população, isso é importante, como também os colegas advogados. As pessoas, em relação às redes sociais, elas naturalmente têm um acesso maior à informação. O que as pessoas precisam ter cuidado é com as famosas fake news. A informação que é passada pela internet, que muitas vezes não é a verdade. Às vezes você tem algumas pessoas que fazem vídeo querendo fazer ensinamento jurídico, querendo dizer que dessa forma está certa, daquela forma está errada, e como eu e outros colegas nós dizemos,
busque sempre um profissional. Escute alguma informação que você vê pela internet, é importante, muitas, na maioria das vezes, tem fundo de verdade, porém busque sempre a orientação de um advogado, de um profissional. Busque sempre ao vivo, olho no olho, até para você ter confiança naquele profissional que você está conversando com ele. O que é que você quer perguntar? Foi o que você viu na internet? Não, doutor, eu já me deparei com coisas assim. Não, doutor, mas eu vi na internet que foi dito que isso pode ser desse jeito. Tá, pode. Mas para que seja desse jeito, tem que ter acontecido assim. O seu caso não é esse mesmo caso. Então, às vezes você vê uma informação genérica que não se adequa ao seu caso. E isso é fruto de quê? Da maior informação que a população tem. Respondendo a sua pergunta, no conjunto, a população tem maior informação devido às redes sociais. Né? A informatização do Poder Judiciário, de toda forma, ela consegue dar um resultado, muitas vezes, mais rápido. Obviamente que tem muita coisa a melhorar. Tem muita coisa que precisa ser feita. Em que sentido? Precisa de maior quantidade de juízes, uma maior quantidade de promotores, precisa dos advogados públicos, o advogado da justiça gratuita. Né? Precisamos de mais concursos para esses advogados que estão sobrecarregados. E isso vai dar mais dinamicidade. Mas as informações que chegam hoje à população só não se informa praticamente quem não quer. E essas informações conduzem esse cidadão a procurar um advogado, a tirar a sua dúvida. Isso é que é importante da parte boa da informática. Isso é o que eu acho interessante para aquelas pessoas que procuram fontes seguras de informação. Doutor Cássio, a gente viu também com essa melhora na parte de informática, o avanço da justiça, mas também houve aqui nos últimos meses e anos aí uma redução dos nossos fóruns, né? Um acúmulo mais de processo num fórum só, também de certa forma. Esse avanço que a gente espera também, que teve na tecnologia, também houve através da justiça no seu ponto de vista também? Existem mudanças hoje, por exemplo, o Tribunal de Justiça na Paraíba está querendo direcionar, por exemplo, uma área que a gente tem trabalhado, a vara das sucessões, né, que é para tratar de inventário, partilha. X varas na Paraíba são as que vão responder, porque eles dizem que vai ter uma resposta mais rápida para o pessoal. Por quê? Porque muitas vezes o inventário passa, um inventário judicial, 5, 6, 8, 10 anos e se amarra em detalhes e as pessoas, às vezes tem colega que não tem aquela expertise na área e também precisa de ter demanda no seu escritório e aquilo vai se acumulando. E o que é que o Tribunal de Justiça entende? Que se tiver varas específicas no Estado para tratar daquilo ali, vai fluir mais rápido. Como nós temos hoje varas de execuções. Você vai ter uma prisão em flagrante hoje em Solânia, vai ter que despachar lá na vara das execuções em Campina Grande. Então, o que se diz é que esse tipo de procedimento, em função da informatização, ele acelera mais, sem a necessidade do cidadão estar ali presente. Eu acho, no meu modesto entendimento, que isso tem que ser visto com certa cautela. Tem que ser visto com certa cautela, porque a importância do juiz, do promotor, do advogado de ofício nas comarcas são importantes. E essa restrição, essa extinção de determinadas comarcas sobrecarregam muitos juízes. Você tem a comarca de Solânia, ela engloba um contingente de processos grande para um juiz só. E é porque nós temos um juiz que mora na cidade, um promotor que mora na cidade. Imagine você ter os juízes que são aqueles que vão 3, 4 dias, 2 dias, 3 dias na semana no seu município, né? Porque também está respondendo por outras áreas, está substituindo. Então tem que se ter muita cautela. Por isso que os estudos são feitos e eu acredito que tem que se ter muita cautela nisso. A informatização, ela ajuda muito, mas o contato pessoal com o juiz, com o promotor, não apenas do advogado, as audiências de custódia que são feitas via internet são extremamente importantes, mas há casos e casos.
E isso tem que ser visto nesse contexto todo, dessa mudança que não só a Paraíba, não só o nosso país, o mundo inteiro vive, volto a repetir, desse boom da informatização. E nem tudo se resolve virtualmente. Além disso, a gente também vê a questão hoje da nossa justiça, o que tem acontecido muito lá em Brasília tem mudado muito o cenário nacional. Seu ponto de vista, os fatos que têm ocorrido, isso também acaba prejudicando de certa forma o nosso país? Claro, aí vou voltar para o meu início, para quem está me assistindo. Eu fui estudante de Direito do século passado, né? Eu terminei o curso em 1998. Então, naquela época, a gente saía daqui para assistir, saía da Paraíba para assistir palestras de ministros em Pernambuco, às vezes quando vinha em João Pessoa, o estudante de Direito naquela época muitas vezes não sabia nem quem eram os 11, até segundo, terceiro período, os 11 ministros do STF, porque eram pessoas extremamente respeitadas. Não é que não estejam sendo respeitados. Porém, com a informatização, com as questões políticas no país, com as indicações que acontecem, o STF ficou muito mais próximo, o Supremo Tribunal Federal ficou muito mais próximo das pessoas, o Superior Tribunal de Justiça ficou muito mais próximo das pessoas. E esse escândalo que acontece nacionalmente, isso aí a gente sabe disso. Qualquer cidadão comum que se encontrasse, por exemplo, se eu fosse prefeito do município de Solânia e a minha esposa tivesse um contrato de R$1 milhão com o governo do estado ou com algum órgão, todas as pessoas estariam de olho, talvez eu já tivesse sido afastado. O que a gente vê na Suprema Corte não é isso. A Suprema Corte, pelo que a gente vê nos telejornais, né, que nós vivemos o dia a dia, é que existe uma divisão interna. Existe aqueles que realmente estão vendo o problema, estão querendo super proteger, e existem aqueles que querem tirar aquele pessoal dali. E é isso que acontece. O que é que nós estamos vendo hoje? Os ministros Alexandre de Moraes, todo aquele problema que acontece e continua lá super protegido. O ministro Gilmar Mendes, agora está essa repercussão por conta de uma sátira, e aí eu não é a favor de Romeu Zema, de A, de B, ou seja, uma sátira que foi feita, e já estão colocando o candidato a presidente no inquérito das fake news, que é um inquérito que não acaba nunca. Então, assim, isso é ruim para... Eu não estou fazendo aqui julgamento antecipado de absolutamente nada. Eu estou fazendo um comentário pela pergunta que você me fez, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim para um poder judiciário, porque a Suprema Corte ela não pode se sobrepor a ninguém. Na democracia, teoricamente, o seu direito é igual ao meu. O meu é igual ao seu. Desde que a gente não fira o direito uns dos outros. Se você for olhar vídeos, decisões da Suprema Corte sobre fatos que estão acontecendo agora, se você for ver vídeos de julgamentos do ministro Dias Toffoli, do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar Mendes há 2, 3 anos, é completamente diferente do que a gente está vendo hoje. Isso você observa naturalmente. Não é que eu esteja aqui a favor de Bolsonaro, de Lula, de Zema, de Ronaldo Caiado. A gente está falando do Poder Judiciário, que isso é ruim para o Poder Judiciário. Isso mancha a imagem do Poder Judiciário. O que a gente vê hoje, como vocês viram, e aí eu vou sair de lá, se você vê hoje um juiz chegar, como nós vimos essa semana, uma desembargadora chegar e dizer: o juiz vive em trabalho de escravidão. Isso é ruim para o Poder Judiciário. Por quê? Porque pode até não ganhar o que mereça, mas não vive em trabalho de escravidão. Então, está prestes a ser incluído no trabalho de escravidão. Isso é ruim, porque antigamente talvez até se falasse algo assim, não se tivesse repercussão. Mas as redes sociais dão conhecimento a todo o país de algo dessa natureza. E isso repercute não só aqui, como fora do nosso país. Isso é ruim não só para o Poder Judiciário, isso é ruim para todos que integram o sistema judiciário brasileiro. Isso repercute negativamente para todo mundo.
Isso é o que eu acho que tem que ser revisto por todo mundo, todos nós. Enquanto eu digo muito, o político tem que ter muito cuidado no que fala, porque tudo que ele fala pode voltar contra ele. Hoje está assim com determinadas autoridades, né? Fora do poder executivo ou do poder legislativo. O que se fala está todo mundo de olho, porque todo mundo tem acesso às informações. E isso é o que democratiza tudo que a gente está vendo e dá conhecimento à população. A gente do lado de cá, como um cidadão comum e às vezes não conhecedor do direito, Dr. Kaiser, mas fica imaginando, talvez se num futuro breve pudesse haver uma mudança e ter um tempo limitado justamente desses juízes lá no Supremo, talvez pudesse melhorar isso aí, porque assim, ao entrar só sai quando se aposenta. Se houvesse essa mudança de um tempo certo limitado, assim como é o gestor público, tem 8 anos, né, tem o direito a vai acabar agora a reeleição, vai ser só 5. Então, no caso, pudesse ter isso aí, haveria, de certa forma, um jeito diferente dessa justiça ser tratada e não ter, de certa forma, a gente que está aqui, o cidadão do lado de cá, está vendo que há uma disparidade. Do Supremo para cima é uma lei, do Supremo para baixo é outra, né? Na verdade, o Supremo é o Supremo e depois do Supremo tem o resto. Funciona assim. Né? Porque nós vemos até no STJ, tem 1 ou 2 embargadores afastados, tem um até com aquele problema de assédio que aconteceu recentemente, né? Tem desembargador afastado. No Supremo não, porque para o Supremo se chegar ao Supremo precisa passar pelo Senado também. E aí começa a confusão. O mandato temporário, essa tese que se quer mudar dentro que eu acho muito difícil, mas que seria bom que mudasse, se tivesse uma estipulação de mandato. Porque os ministros do Supremo, principalmente os que não são de carreira, entram, como se diz, pela janela. Não é magistrado de carreira, né? A exemplo do próprio Alexandre de Moraes, a exemplo do ministro Dias Toffoli. Não são juízes de carreira, são advogados, tal, mas entram pela janela no STF, como se entra pela janela no STJ, como se entra pela janela no Tribunal de Justiça da Paraíba e em todos os tribunais da Paraíba, aliás, do país. Também tem vários advogados que entram pelo 5º Constitucional, nos tribunais regionais federais e nos tribunais de justiça do país. Esses também entram pelo 5º Constitucional. E são profissionais que entram por indicação. Aí você vê as indicações, aí eu vou para o TRE, por exemplo. O TRE é formado por indicação também. Tem advogado lá no Tribunal Regional Eleitoral ou no Tribunal Superior Eleitoral que também tem o seu mandato lá, mas é temporário. No TRE é uma exceção para advogados que eu digo entra pela janela, né? Não é desmerecendo, obviamente, mas o que entra sem ser juiz de carreira, profissional, advogado, ele passa lá um tempo e vai embora. E por que as outras cortes não são assim? Isso acontece agora e aflora, né, no sentimento da população brasileira, porque a gente começa a ver que, poxa vida, se eu posso aqui passar por esse constrangimento só porque eu fiz uma crítica a um ministro, então que democracia eu estou vivendo? Então eu vou esperar esse cidadão ficar até 75 anos de idade, se ele quiser, e se sobreviver, né, se não tiver nenhum problema de saúde e tal, até 75 anos de idade, mandando dessa forma, e eles estão querendo colocar 15 anos, que é um tempo extremamente, né, razoável, mas é melhor 15 anos do que a vida toda. A vida toda, né? É importante, né? É um tema que está sendo discutido dentro do Congresso, provavelmente só no próximo Congresso com os novos deputados e senadores é que vai amadurecer essa ideia. E se isso acontecesse, no meu modesto entendimento, eu acho que seria importante não só para o STF, mas para todos que entram pela janela. Eu vou aproveitar, Frank, aí tem alguma coisa, algum recadinho? Manda aí, Frank. Antes de eu queria fazer só uma pergunta. Você não acha que isso tudo com o Supremo está acontecendo porque eu digo o povo com nós, assim, a gente está mais preocupado na briga esquerda e direita e estamos se esquecendo onde o buraco grande que estamos entrando. E
e que eles falam direto de censurar a internet, porque a internet foi que expôs isso aí, entendeu? Aí, no meu ponto de vista, a gente se preocupou em brigar à esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, e esquecemos de olhar que o gigante, o Golias, está maior do que a gente imagina, né? É um ponto que você toca, que é importante, essa discussão que entre direita e esquerda, esse bate-boca, quem vai... O Supremo, quando eu vou dar exemplo, se eu era da direita e o Supremo me defendia, o Supremo era bom. Mas na hora que o Supremo passou a defender a esquerda, já não é bom. E vice-versa. Isso aflora sentimentos políticos que nós somos... O ser humano é um ser vivo ali, que a gente vive política o tempo inteiro. Você pode até não gostar da política, mas você vive no entorno da política. Isso não é diferente na Suprema Corte. A Suprema Corte, parte dela, talvez esteja deixando-se influenciar pelos sentimentos políticos que aconteceram lá atrás e que vai esticando. E é o que eu digo, eu não posso querer calar você, né, lhe ameaçando. Ó, se você fez essa crítica, ó, gente, uma sátira é uma coisa cômica. Se você faz uma sátira e você vai responder um processo por conta daquilo ali, porque fez comentários políticos baseado numa sátira que já aconteceu em outro momento. Então você não pode satirizar tudo, mas é aquilo que eu falava, o meu direito termina onde o seu começa e de você para mim a mesma coisa. Mas a gente vive numa democracia e em uma democracia a gente tem que ter acesso. O inquérito que você talvez fale também da fake news tinha essa função de ir para aquele pessoal que ficava criando coisas, né? Se diz, às vezes, né, no mundo político, os gabinetes do ódio. Isso aí realmente é ruim. Mas você tem um inquérito desse no Supremo Tribunal Federal, aberto há quase uma década, né? O inquérito está, sei lá, 5, 6, 7 anos aí aberto. E todo fato que alguém fala, um comentário, e se eu sou um ministro, eu não gosto, puf, inquérito em fulano. Inquérito em Franco. Epa, Franco lá da Paraíba falou uma coisa que eu não gostei. Inquérito da fake news em Franco. É complicado. Então a gente tem que ter muita cautela e avaliar bem o cidadão. Nós, cada cidadã, fazer a sua avaliação e não pensar que está imune a isso. Está acontecendo lá em Brasília. Não, isso é fruto, é um problema que está acontecendo no país inteiro. E a gente tem que ter muita cautela nisso. E o outro ponto que eu acho também, cara, primeiro é esse, e o outro é um Senado refém deles. Por isso que ficou nisso aí, porque se não tivesse o Senado tão refém do STF, acho que ele já tinha conseguido dar uma freada nisso tudo, né? É o sistema que a gente vive no nosso país, é um país presidencialista que é uma coisa meio esdrúxula, é meio semi-parlamentarista, é um presidencialismo que é diferente do mundo todo, entendeu? Então é delicado, é muito delicado, porque quando você vê, eu vou dar um exemplo, você tem 513 deputados e eles tomam uma decisão. Em uma canetada do STF, muitas vezes, se desmancha tudo que foi feito. E algumas coisas, efetivamente, são exageros, né? Porque entra o viés político diretamente, mas outras não. E essas outras coisas que acontecem é o que deixa a população desacreditada. As pessoas perdem a credibilidade no Congresso porque os deputados se juntam, os senadores se juntam para tomar determinadas medidas e você está ali, o Supremo, que tudo eu uso dizendo, qual a função do Supremo? É o guardião da Constituição. E, meu amigo, tudo que você for olhar, o acadêmico de direito lá, quando pegar a introdução ao direito constitucional, pegar lá os princípios gerais do direito constitucional, ele vai ver que tudo vai ter o direito constitucional dentro. Então tudo abre brecha, praticamente tudo vai abrir brecha para que o STF possa intervir. Por quê? Porque direito não tem regra absoluta. Direito é feito de interpretação. Você pega um artigo de lei e uma vírgula, ela muda a sua interpretação, Frank, da minha.
Basta nós querermos mostrar que aquela forma que a gente está interpretando é a correta. Isso é o encanto também que o direito tem. E é isso que tem que se ter cuidado. Foi o que aconteceu hoje. A polícia fez o maior empenho para prender os caras que estavam desviando dinheiro. Foi o MC Pose. Aí hoje os caras com a canetada soltam os caras tudinho. Aí tem coisa que se a gente for parar, você não consegue entender. É coisa que a gente fica... Poxa, por que essas operações? Porque acontece a Polícia Federal, que tem tanta credibilidade, e é realmente uma polícia de muita credibilidade, como as polícias civis também são. A diferença, às vezes, é que a Polícia Federal tem um aparato maior. As polícias civis, dependendo de estado para estado, ela tem um aparato menor. A diferença é essa, mas profissionais competentes que correm, que vão atrás, que descobrem situações e que, de repente, o trabalho todo que foi feito pela polícia, e aqui eu estou conjecturando, não posso falar a miúde porque eu não conheço o processo. O trabalho da polícia, às vezes, a população fica, poxa vida, por que está acontecendo isso? Por que é que o pessoal fez tanto alarde, prendeu fulano, prenderam cicrano, a operação tal, prendeu todo mundo, com 8 dias, 5 dias, 10 dias, os caras estão tudo soltos. Aí vem também, e aí eu preciso dizer isso, vem o trabalho do advogado, né? Que se preparou, que às vezes é rechaçado, às vezes o advogado é criminalizado, mas o advogado explora a legislação que existe no país. E explorando essa legislação que existe no país e as brechas de interpretação, ele consegue atingir os objetivos para o cliente dele. Não é culpa do advogado. O advogado trabalha para isso. Por quê? Porque a nossa Constituição diz que todos têm direito à defesa. Apesar de, quando você sofre uma prisão, quando você passa um intempério desse, você, para tirar essa mancha da sua vida, a não ser que seja essa turma aí de muito dinheiro, né, que os caras... Mas se for em cidade interior, meu amigo, para você tirar isso da sua vida, é um sofrimento. Então, é isso que tem que ser visto. E você faz umas colocações importantíssimas, que deixam a população descredibilizada e às vezes diz, mas fulano, porque botou advogado fulano ou cicrano. O cara estudou, o cara se preparou, o cara está ali para interpretar a lei, que não é feita por um advogado, é feita pelo Congresso Nacional. Muito importante. Vamos lá, Frank, interação? Vamos lá. Vamos à pergunta primeiro? A pergunta é a Abimael. Cássio, qual é o grande desafio do advogado hoje? Seria a credibilidade ou a transparência? Hoje a transparência ajuda? Com certeza. O advogado, você enquanto advogado, você tem que ter a confiança do seu cliente. Advogar é relação de confiança. Você tem eu digo muito isso, você tem um cliente, meu cliente quando entra no meu escritório, eu digo, isso aqui é o nosso confessionário. Você pode ter absoluta certeza que se o que a gente está conversando aqui hoje sair daqui de dentro, foi você que disse a alguém. Você tem que ter a relação de extrema confiança, não só na sua competência profissional tida pelo seu cliente, que confia em você, como confiança de você não sair do escritório com aquela informação. Por quê? Porque você precisa de credibilidade. Às vezes você tem que ter o cuidado. Você está no escritório, fulano, peraí, Inácio, eu vou fazer uma foto da gente aqui. O cara às vezes não quer dizer, não quer saber, às vezes eu não quero saber. Eu não quero que parentes meus saibam que eu estou recebendo uma aposentadoria ou uma indenização. Eu não quero que ninguém saiba que eu ganhei um processo. Coisa minha, coisa pessoal. Até porque também a Ordem dos Advogados do Brasil proíbe que a gente faça divulgação. Mas tem gente que faz. Mostra a pessoa. Isso é expor. A gente não pode expor o nosso cliente. O nosso cliente é o nosso chefe. É a pessoa que confia. Então, o maior desafio, além de você estar estudando todos os dias, é você criar relação de confiança pessoal e profissional com o seu cliente. Vamos lá, Frank, as mensagens. Vamos lá, tem o Toninho Rocha, ele colocou que esqueceu
Esqueceu do primo, Cássio, ele falou que... Um abraço, Toninho Rocha. O Alcemir Silva aqui. Boa noite, Inácio, na audiência do programa. Dr. Cássio, grande gestor e pessoa do bem, trabalhou muito no município de Solânia. A Camille Vitória. Oi, Cássio. Oi, Cássio Rocha. Boa noite. Manda um boa noite para Dona Bem, né? Dona Bem e sua amiga que lhe ama muito. Botou Dona Bem. Um abraço, Dona Bem. Um abraço, Dona Bem. O Ender participando com a gente aqui, também aqui, ó, o ex-prefeito aqui lá de Serraria, o nosso amigo Petrônio Caboclo aqui participando Abraço, com a meu gente. amigo Petrônio, gente boa. Um abração, Petrônio. Boa noite, meu amigo, sempre prefeito, ele coloca aqui. E vai estar com a gente aqui também, o nosso amigo Petrônio Caboclo, semana que vem vai estar aqui conosco. O Kelvin também, Kelvin Lima participando com a gente. Eduardo Oliveira. Oi, Cássio, meu amor, aqui é Dudinha, sabe que eu amo o senhor sempre, né? A Ana Moura está participando com a gente, o Danilo apagou aqui, o Valdeci. Boa noite, meu amigo Dr. Cássio, você é nota 1000. O Toninho Rocha, ele pergunta aqui, Cássio, é crime fazer montagem em grupo do WhatsApp? Principalmente se for com a foto do Dr. Cássio, né? Se for me deixando mais bonito, não faz mais problema. Se for comigo, Um abraço pro Oswaldinho também, meu vizinho. Alô, Oswaldinho, galego. Se for comigo, com o Inácio, ainda vai. Não faça nem com o Gilmar Mendes, nem com o Alexandre Moraes, você vai preso. E nem com o Toffoli. Nem com o Toffoli. Aí o Josélio também aqui. Boa noite, Dr. Cássio. Josélio. Josélio, um abraço, que Deus abençoe. Tamo junto. O Danilo Ferreira, sou fã desse meu amigo Dr. Cássio. Um abraço. O Danilo do SAMU. Gente boa. Meu amigo Danilo. O Fernando Palmeirinha aqui. Palmeirinha. Hoje eu tava lá tomando café pela manhã, dizendo, mais tarde eu vou mandar um alô pra você. Alô, meu amigo Palmeirinha. Um abraço pra você, irmão. Esse é moral, você é o cara, amigo Cássio. O do Ramo passando com a gente, entrevista show. O Eduardo Oliveira, sou fã, Cássio, tenho muito orgulho dele. Euclides também participando, parabéns, doutor Cássio. Pai de David Mohamed. Ele tá pode avisar que o David. Vou mandar um abraço aqui viu? também pros amigos Tropeiro da Serra, viu? Nosso grupo de cavalgada, que eu sei que tem vários amigos aí dos tropeiros. Suas palavras têm muita credibilidade. Rafaela Viana, divisões de classes sociais, até mesmo no nosso Supremo, infelizmente é uma vergonha para o povo brasileiro. A Rosilda, boa noite, esse homem firme e forte. Jéssica também participando com a gente. Kaiser, sou seu fã, sua fã. A Rafaela, são decisões definidas através de seus próprios benefícios, não pela lei propriamente dita, não respeita a nossa Constituição. Isso ela está falando em respeito ao STF. O Daniel Design, amigo Kaiser, sempre dando show. A Kênia Rocha participando com a gente aqui também. Alô, Kênia. Aí a turma dos Pintos, e dos Rocha e dos Nogueira. Alex Borges, boa noite, doutor Kaiser. Baraúna Forte. Alequinho. Danilo também comenta aqui, esse não é um doutor não, é um professor de direito, meu amigo. O Josélio, boa noite, doutor Kaiser, um abraço, tamo junto. A Kênia Rocha, abraço da Casa da Pedra. Casa de Pedra. Daqui a pouco a gente lê o restante aí, é com você, Inácio. Vai deixando seu recado, vai deixando sua mensagem, aproveita, como eu disse, consulta de graça hoje, e o alô também, né, doutor Kaiser? Também, pode perguntar. Mas, eu acho que todo mundo aí tá lá aguardando, esperando nada, a gente vai na metade, nem na metade a gente vai ainda. Boa, rapaz, eu gosto daqui, daqui, me chama mais vezes. Vamos vir. E o pessoal tem sempre assim, eu acho que um dos maiores exemplos, não só de pessoa, mas de gestor público, e o carinho que recebido. Como é que tem sido também o Dr. Kaiser, o legado do Dr. Kaiser deixado dentro de Solânia? Como é que o senhor vê aí? Agora eu faço uma autoavaliação, né, da sua gestão em Solânia e esse carinho recebido da população, porque é um carinho enorme de um ex-gestor. Quando um gestor sai, às vezes pensa assim, caiu no esquecimento. Mas não, é um gestor que ganhou o carinho, o coração da população. Como é que o senhor avalia o trabalho feito pelo senhor na gestão do município de Solânia? Para me autoavaliar é complicado, mas eu tive, graças a Deus, uma equipe boa que trabalhava junto comigo, secretários, servidores da prefeitura, amigos,
vereadores que na época conosco na bancada sempre estavam ali nos ouvindo e eu ouvindo eles, a gente trocando ideias, né, a população. E hoje eu também deixar aqui os meus sentimentos à família de Equinho, que é um gari, né, faleceu ontem, foi sepultado hoje pela manhã. Deixar o meu abraço e meus sentimentos a toda a família de Equinho, a todos os servidores. Eu digo que é muito eu tenho uma máxima em gestão que eu vi com muita gente às vezes dizer assim: os bônus são meus, os ônus são de todos. Eu faço ao contrário, eu dizia muito, se houve falha, se houve erro, eu estou encabeçando, e se houve acertos, fomos todos nós acertamos e buscamos melhorar a cidade da gente. Desde Tancredo de Carvalho, que foi o primeiro prefeito de Solânia nomeado, até agora o prefeito Jussian, cada um tem feito. O Jussian, que está agora, ainda não chegou nem à metade do mandato, mas todos têm dado a sua contribuição, e eu procurei dar também, durante os meus 8 anos, dar a minha contribuição para o município, junto com toda essa equipe, procurando melhorar a nossa cidade, procurando, né, valorizar mais o nosso município. Sou nascido e criado. Eu não nasci em Solânia porque minha gravidez na época, que eu sou de 74, a gravidez da minha mãe era uma gravidez de risco. E eu nasci em João Pessoa, com 48 horas eu estava em Solânia. Mas eu sou a vida inteira dentro do município, saí só para estudar. Amo demais a minha terra. Estou fazendo o que eu disse quando eu entrei na prefeitura, que ia entrar na prefeitura morando na rua Alfredo Bandeira 640, e ia sair da prefeitura e depois que saísse continuar morando na rua Alfredo Bandeira 640. E fico muito feliz por a gente ter contribuído, colaborado com a nossa cidade. Não acho que fiz nada além do que era minha obrigação na época, mas procurei fazer tudo que estava ao meu alcance e ao alcance de todos que estavam na gestão. Aqui o próprio David, que era secretário de Agricultura conosco, toda essa equipe dado as mãos. Eu falava muito, isso aqui é uma nau, é um barco, é um navio. Eu sou o timoneiro desse navio, mas sozinho eu não vou conseguir levar não, esse transatlântico aqui não. Precisa de todo mundo dar as mãos para que o navio possa andar o mais rápido possível, porém com segurança. E muitas vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente quer, mas nós procuramos fazer tudo que estava ao nosso alcance. Perto da comunidade, conversando, dialogando, né? Saía ali, tinha um jargão que eu gostava demais, com Bom Dia Amigos, tal, com a turma, fazia uns vídeos bem grotesco mesmo, ali, sem profissionalismo nenhum, e que as pessoas gostavam. Mostrava a naturalidade da pessoa, né? As pessoas gostavam. Terminei o mandato, como eu disse, né, no início, voltei para a minha profissão. Não é fácil retornar, né? A gente não vive em céu de brigadeiros. Eu não vou dizer aqui que tem centenas e centenas de clientes, é uma remada por dia, conversando, mas sem deixar de conversar com as pessoas. Estou lá no escritório conversando com um, às vezes o pessoal vem para falar de política, muitas vezes, a maioria das vezes, graças a Deus, é algum cliente novo ou alguém para tirar uma dúvida jurídica, e a gente procura orientar as pessoas, e as pessoas têm absorvido, não só de Solânia, como das cidades circunvizinhas também, o nosso trabalho, o nosso retorno ao trabalho, porque a gente sempre procurou levar aquela vida do cotidiano, né? As pessoas sabiam que eu era prefeito, que eu andava muito só, não tinha motorista, não tinha nem segurança, eu não gostava de andar com muita gente assim comigo, eu gostava de estar no meio das pessoas. E o povo de Solânia, graças a Deus, no começo até estranhou, mas com o passar dos anos foram vendo que era o meu jeito de ser, minha forma de ser. E volto a repetir, agregada a isso, uma equipe inteira.
e eu sou muito grato a todos os servidores da prefeitura, todos. Desde os garis, auxiliares de serviço, diretores, profissionais da saúde. Os profissionais da saúde foram fantásticos na pandemia. O pessoal da limpeza pública na pandemia também foi fantástico. Todo mundo dando as mãos, todo mundo, sabe? Nos momentos difíceis, né? Nós passamos uma crise hídrica também. Passamos 6 meses sem uma gota d'água nas torneiras de Solânia. O pessoal da infraestrutura lá, todo mundo correndo atrás. Assim, os momentos eram tidos de todo mundo irmanado. Então, não foi uma gestão feita só por mim. Repetindo, eu fui o timoneiro, né? Mas agradeço demais a todos que deram, aqueles que foram comissionados e saíram junto comigo, como também aqueles que são comissionados, contratados, que ficaram, e os servidores efetivos que estão dando continuidade a esse trabalho. É só gratidão a todo esse pessoal e gratidão pelo dia a dia. Graças a Deus, eu ando pelas ruas de Solânia e as pessoas, como vai Kais, uns chamam Kais e doutor Kais, e outros chamam meu amor, um cheiro, meu doutor, meu carequinha, que eu tô ficando careca. Isso é bacana, a gente sentir esse carinho dos nossos irmãos de cidade, né? Tem coisa melhor do que essa, você sair nas ruas e você vê, claro que você não agrada a todo mundo, né? Prefeito nenhum agrada 100% das pessoas, mas você poder andar na cidade que você foi gestor, você poder caminhar pelas ruas, né? Sentindo o carinho das pessoas e com tranquilidade, para mim, isso aí não tem preço. Eu sou muito feliz, muito grato ao povo de Solânia por essa oportunidade de ter permitido que eu pudesse conduzir os destinos da cidade por esses 8 anos. E aliás, doutor Kaiser, não só, como o senhor fala, o passeio, a gente vê, né, o carinho do pessoal, eu fico até feliz. Você viu aí, né, Mohamed, quando o Frank disse assim, meu amor também, né? Até Frank se empolgou na palavra, né? Mas, assim, a gente vê o carinho, e é raro para um político justamente isso. Tem visto também, através das suas redes sociais, o senhor participando de alguns eventos na cidade, inclusive agora voltou a corrida também, né? Teve aí praticando a corrida, a gente viu. É bom. Vamos falar um pouquinho também, né? Essa participação nas comunidades, os convites que vem chegando e também essas corridas que o senhor voltou agora à prática esportiva, cuidando também da saúde, né? Eu já gostava. Fora a cavalgada, que eu sei que... Cavalgada é de lei. É minha paixão. Eu sou apaixonado por cavalgada. Por passeio a cavalo. Eu sou um apaixonado por passeio a cavalo. Eu acho que todo mundo na vida que tem... Quem puder ter um hobby, às vezes, meu hobby é andar de bicicleta. Ande de bicicleta. Caminhe, né? Faça aquilo que lhe dá alegria na sua vida. Meu hobby é jogar videogame em casa. Você não se viciando, joga o seu videogame, é o seu hobby. Então, o meu hobby é meus passeios a cavalo. E nas cavalgadas é fantástico. A gente faz uma viagem coordenada pelo nosso amigo Adriano aqui, Adriano Pereira. Um abraço para o amigo Adriano Pereira e o grupo da expedição para Santa Rita de Cássia, que já é o 4º ano que a gente vai esse ano. Ele coordena esse grupo. São 95 quilômetros a cavalo. Isso é maravilhoso. Aliado a isso, eu sempre gostei de caminhar. Nunca fui muito viciado em estar em academia. Mas a idade também cobra que você se cuide, né? A idade cobra. Eu já estou com 51 anos, já estou numa boa ideia. 51 anos. E isso faz com que você, como eu também saí daquela responsabilidade de estar no dia a dia de prefeitura, naquela preocupação, se bem que enquanto prefeito, eu também fazia minhas atividades físicas, mas agora eu tenho uma rotina, né, melhor, de controle. E tenho voltado, tem sido muito bom. E meus exames, graças a Deus, tudo tranquilo agora. Eu brinco muito com o Dr. Jacques. Um abraço para o meu amigo Jacques, que também é candidato a deputado lá no Sertão. Foi ex-prefeito de São Bento. Quando eu saí da prefeitura, eu penso fazer uma bateria. Ele é urologista. Fui uma consulta com ele. Ele disse: rapaz, você tem que se cuidar, as taxas tudo alterada e tal. Beleza, volto com 60 dias. Com 60 dias eu voltei. Disse: o que foi que você fez? Eu disse: medo. Tudo tranquilo. Medo de morrer, né, rapaz?
Eu brinco muito, pessoal, de quem quer ir pro céu, né? Aquela brincadeira que diz, quem quer ir hoje? Ninguém. Ninguém. Então a gente está nessas atividades que são importantes para a saúde. Eu aconselho a quem pratica um esporte, pratique também no seu limite. Não sou nenhum desportista nem professor de educação física, mas eu brinco muito. Eu não vou querer correr com um menino de 20, 30 anos de idade. Eu tenho 50. Eu respeito os meus limites. Meus hobbies são para dar a sensação de alegria, de prazer, de bem-estar. Né? Nada que você faz forçado é bom. E é bom a gente interagir. Isso faz com que a gente também conheça pessoas de outros municípios, interage, é muito bom. A prática desportiva é muito boa. Aproveitando isso, parabenizar aí Mazinho, o pessoal da organização da Corrida do Rei, um evento que, eu vou dizer uma coisa, não deixa a desejar em nenhum dos grandes eventos do Norte, Nordeste. Olhe, um dos maiores do país nesse segmento em organização. Solânia tem um relevo maravilhoso, né? Plana demais, a cidade toda foi movimentada pela manhã e extremamente organizado o evento em Solânia. Isso é muito bom para o município e tudo que leva e eleva a saúde das pessoas é importante. Vou aproveitar, tem mais alguma participação, Frank, também? Fizeram uma pergunta aqui, quem Vamos lá. O Kaiser ou o Zé Irã na corrida do Rei? Na Corrida do Rei, eu e Zé Irã, eu fui na nossa categoria, eu fui o 38º e Zé Irã foi o 39º. Chegou atrás de mim. Será que vai ter na próxima agora? Eles dois aí? Vai ter revanche. Meu amigo Zé, essa semana Zé correu 21 em João Pessoa. Eu não tenho coragem para isso, não. Eu acho que ele já está treinando pro ano que vem, viu? Querem ganhar essa posição. Tem uma mensagem aqui do Dr. Caco aqui, Dr. Caco Alcântara. Ele manda um abraço para o grande gestor e advogado Kaiser Rocha. Ele manda... Um abraço, Dr. Caco. Aí tem gente aqui boa, também, homem de bem. quando eu parei aqui no El. Daniel, o design, abraço para seu amigo. Daniel. Aí tem a Jéssica Santos, dá um alô pro Chapolin do Agreste. O Kefinho aqui participando com a gente também. Kefinho, no começo eu mandei um abraço pra ele, viu, Kefinho? No começo aqui eu já mandei um abraço pra você. Um abraço forte. A Jéssica, São Paulo. E mandar um abraço também para a filha de Eliane Jéssica. Ana Amor é o maior, sem dúvida. Deus abençoe. Mas quebrar o protocolo, vamos botar um desafio aí nos comentários. Vamos travar. Vamos comentar aí, bom dia, amigos. Quero ver Vamos travar. A frase mais famosa dele. Vamos travar o chat aqui, o chat aqui. Hashtag bom dia, amigos. Quando ele começar a ouvir, já sabia, era Dr. Cássio. Então vamos travar o chat aí. Vamos lá, todo mundo aí, bom dia, amigos aí. Vamos todo mundo deixando aí seu bom dia, amigos. Né? Aí o Rogério aqui participando com Rogério Lima. Parabéns pela entrevista, Kaiser Rocha. Aí todos do podcast, a Jéssica Santos. Quem conviveu com você sabe o quanto você foi especial para todos. Obrigado, Jéssica. Para mim, só tenho que lhe agradecer. O Everaldo participando, parabéns pela entrevista, Dr. Kaiser. Que Deus abençoe sempre os seus passos. Um grande abraço de Everaldo e família. Eliane do Bolo fica na paz de Deus. A Eduarda, para se aposentar eu acho que é na agricultura, que ela está falando, precisa ter sindicato, pois ouvi falar que não precisa. Para se aposentar como agricultor, você precisa, além da idade, ter a comprovação de 15 anos de atividade rural. E não mais existe essa questão de ter sindicato. Isso aí foi uma norma que foi quebrada lá atrás. Você não tem obrigação. Eu não estou aqui falando dos sindicatos, viu? Estou dizendo que não é mais necessário você estar filiado a um sindicato rural. Não é item de primeira necessidade para se aposentar. Você tem que ter comprovação de 15 anos de agricultura, certo? Eu sou agricultor há 15 anos. O CAF, que é o antigo DAP,
você tem que ter nota fiscal. Quem é agricultor é interessante. Sempre que você for comprar alguma coisa, se for comprar um equipamento agrícola, peça a nota fiscal e coloque o seu CPF. Peça para colocar e guarde. Se você faz algum empréstimo no Banco do Nordeste, principalmente, principalmente aqueles agroamigos, você vai lá, pega uma cópia do contrato e guarda. Serve para prova de sua aposentadoria rural. E há provas que uma prova só, elas dá 7 anos e meio para trás ou para frente. Às vezes tem pessoas que com 2, 3 provas já conseguem se aposentar. Tendo a idade, obviamente, e tendo a comprovação dos 15 anos como agricultor. Você tendo sindicato ou não, você tendo essa comprovação, você consegue se aposentar. Vou repetir de novo. Coloca aí, hashtag Bom Dia Amigos. A gente vai contar quantos tiveram aqui no finalzinho. Quantos Bom Dia Amigos vai ter aqui. Vamos lá. Vamos Eu lá. quero ver quais as pessoas vão colocar aí, tem viu? uma participação aqui da Eduarda, que ela colocou aqui, Bom Dia Amigos. Aí tem também aqui do nosso amigo que está toda quinta aqui com a gente também, o doutor Evandro Trindade aqui, que já é nosso... Doutor Evandro, daqui, nosso colega ouvinte, advogado. Nosso telenauta aqui, toda quinta-feira está com a gente aqui, doutor Evandro. Um abraço, doutor Evandro, Boa amigo, noite. um grande criminalista, atua em todas as áreas. Na semana passada eu encontrei com ele na militância dele lá na delegacia de Solânia, na luta, no trabalho. E um abraço, doutor Evandro, tenho muita admiração pelo seu trabalho. Ele coloca aqui, boa noite, abraço aos amigos e o colega doutor Kaiser Rocha, grande advogado e político. Aí a Rafaela, Zé Irã nos disse lá na prefeitura que no próximo é de 25 km. Ele que tem pequeno tem de corajoso. Eu falei que ele estava treinando. 25 km eu só vou falar cavalo. Pode fazer essa tentativa, né? Ele vai correndo. Aí Vamos lá. começou aqui os Bom Dia Amigos aqui, Thaís Oliveira aqui, já Bom Dia Amigos, o Valdeci, Maria Costa, Rafaela, Lúcia de Fátima, o Euclides aqui, o Werner, como é o nome agora? Deu uma engaiada aqui, o Werner Laia. Trava a língua, viu? Esse travou, viu? Bom Dia Amigo, o Everaldo. O Bom Dia Amigo está chegando aqui, o pessoal está com tudo. Maria Costa, grande amigo e irmão, que Deus te abençoe grandemente. Com você, Inácio. Vamos lá, vamos colocar aí o hashtag Bom Dia Amigos, que é pra gente voltar daqui a pouquinho com mais, viu? Tá certo? Do jeito que tá aí o desafio depois do Euclides é superar o Dr. Kaiser, e o desafio de vocês é botar o Bom Dia Amigos aí, viu? Hashtag Bom Dia Amigos. Dr. Kaiser, a gente falando nisso, e justamente nessa corrida, muita gente esperava aquela notícia, aquela informação, e foi nessa corrida que o senhor divulgou justamente a questão da próxima eleição agora, que não iria participar como era previsto, né? O ano passado. Foi. O pessoal já estava na expectativa aí, dizia assim, não, o Dr. Kaiser vai ser o candidato da região. Muita gente já dizia assim, já tem o meu candidato, já tem escolhido. Como foi essa escolha aí? Como é que partiu a escolha de não concorrer dessa vez, ou quem sabe numa próxima? Como é que foi essa conversa aí? Porque o senhor tinha um nome muito cogitado na região, né? Graças a Deus a gente tinha, as pessoas comentavam, eu nunca disse que era candidato, mas aí como a gente vai fazendo uma autoavaliação, uma autocrítica, vai vendo por onde caminhar e os passos a serem dados. E o ano passado, justamente nessa corrida, eu estava com o amigo Heraldo Luiz e Heraldo disse, Kaiser, e aí, como é que tá a campanha? Eu disse, vou dar um furo aqui para você agora, porque eu não gosto de prolongar as coisas. Eu não sou, agradeço a todas as pessoas, não sou candidato. Porque eu tinha feito uma reflexão, tinha acabado de sair de uma gestão, precisava de um tempo para mim e também uma soma de fatores que a gente avaliou. Né? Sentei com a família, com minha esposa, conversei com os amigos e achei por bem, já naquele momento, dizer que não era pertinente. E porque ou eu ia advogar ou eu ia já começar a pré-campanha, que essa pré-campanha de candidatos a deputado estadual, principalmente, começou muito cedo, ano passado, em abril já estava todo mundo pegando fogo nisso aí. E eu estava retornando para as minhas atividades, eu não podia estar misturando as coisas.
E optei, né, por não ser candidato, por lançar a pré-candidatura. E foi muito tranquilo, foi muito, como eu disse, pensado, amadurecido, sem frustrações, sem reclamar de nada. A gente tem que tomar sua decisão e foi isso que a gente fez. Muito bom, né? Mas não se afastou da política. Com certeza chegou à procura dos apoios. Quando o gestor é bom, quando se faz um bom trabalho, quando o reconhecimento é da população, todo mundo também quer o apoio. Como é que anda hoje o seu apoio para os pré-candidatos, já os candidatos agora de 2016 e 2026? As pessoas em Solânia já sabem que meu pré-candidato a governador é Efraim, né, que me ajudou muito nas minhas 2 gestões. Foi, além de um grande colaborador do município como deputado federal, também assim o foi e está sendo como senador, ajudou demais. Além disso, temos uma relação de amizade de mais de 20 anos, independente da amizade, pelo que ele fez junto da gestão comigo. Da mesma forma, ao Senado eu voto com pré-candidato veneziano e tal. As pessoas ficam dizendo, é o primeiro voto ou o segundo voto? Tudo é o voto, o importante é votar. Voto com o pré-candidato Nabor. Minha deputada estadual é a pré-candidata Olívia Mota e o pré-candidato a deputado federal é Jorge Moraes. Essa é a chapa que eu caminho. Aliás, vou caminhar com esses pré-candidatos na próxima campanha, agora que se aproxima, né, nesse ano de 2026. Aqueles amigos que a gente visitar, eu brinco muito que para governador eu faço uma campanha solo, mas tudo na tranquilidade, sem problema. Nós temos um grupo grande em Solânia, né? As pessoas ficam criando intriga, muitas vezes minha com o prefeito Jussian, é meu amigo, nos falamos sempre, estamos sempre em contato. Semana passada eu estava com ele na entrega lá da sede da Secretaria de Saúde, da ambulância do SAMU. Nós divergimos no voto de governo do Estado e no voto de um senador. Mas não temos problemas, Jussian faz a gestão, eu procuro não estar perto porque eu digo muito, ex-prefeito dentro de gestão é delicado, porque mistura as coisas, né? E eu procuro sempre, desde o início, né? Desde que eu saí da prefeitura e meu amigo Jussian assumiu, não fazer de forma alguma nenhum tipo de ingerência, de atrapalhar a gestão. Acho que tem que ser, cada um tem que cumprir o seu papel. Eu cumpri o meu papel, então o prefeito está cumprindo, e tem que ser, eu penso, esse é o meu pensamento. Importante isso aí, porque assim, de certa forma, deixa livre, né, o gestor para fazer o seu serviço, e em caso de dúvida tem uma pessoa que já tem um conhecimento, né? O bate-papo, eu acho que isso é natural. É importante, né? Isso é natural, troca de experiências, né? Até porque Jussian é um prefeito que já foi vereador por 2 mandatos, conhece as necessidades da cidade, esteve junto conosco e tem feito o trabalho dele. E o importante, eu digo muito isso, o importante é, se tiver uma dúvida, às vezes quando a gente está conversando, fala sobre gestão e dialoga e troca ideias, mas eu sempre procuro respeitar o tempo inteiro eu respeito essa questão de que meu mandato terminou e agora é o mandato do prefeito Jussian. Partindo desse princípio também, hoje, o pensamento do Dr. Kaiser Rocha é seguir na advocacia ou, quem sabe, num futuro, caso aconteça, também ainda participe de gestões públicas, seja a nível municipal, estadual, ainda continua? Eu não vou falar que não posso participar de alguma gestão. Já fui, inclusive, procurado por pessoas em cidades circunvizinhas, graças a Deus, pela nossa experiência de trabalho. O pessoal até... Estou fazendo uma especialização, mandar um abraço para a turma lá do MBA de Guarabira, em gestão pública em Guarabira. Mas, rapaz, tu fosse prefeito 8 anos,
e tu vai fazer especialização em gestão pública justamente para isso, para que cada vez a gente possa aprimorar mais. Tem prefeitos nas cidades circunvizinhas e em outras regiões que podem precisar de nosso trabalho, e no momento que um dia a gente for procurado, a gente pode ajudar de alguma forma. O retorno, eu acho muito precoce estar falando, porque vai a nível estadual, a nível isso, a nível aquilo, porque a gente fica criando expectativas desnecessárias. E meu foco nesse momento é na advocacia. E meu foco, obviamente, já começou, né, que a gente está em pré-campanha, é a campanha estadual agora, com, eu já disse, meu pré-candidato a governador, que é Efraim. Estou junto com o Foguete e vou embora até o fim da campanha com ele. Esses pré-julgamentos que o pessoal faz de subestimar é muito delicado. Não se subestima ninguém em política. Eu nunca subestimei ninguém em política. Às vezes fui até subestimado, mas eu nunca subestimei ninguém em política. E não subestimem Efraim. É um cara que tem uma penetração de conhecimento no estado inteiro. É um camarada que chega nos municípios e sabe estar perto das pessoas, conversa, dialoga, abraça. Isso não é de agora não criou isso agora. É um candidato, eu sempre disse isso, eu considero Efraim um político de centro-direita. Porque Efraim agora está no PL com Bolsonaro? Porque tomaram o nosso partido, amigo. União Brasil, que inclusive é o partido que eu faço. Isso é do jogo político, eu não estou aqui para... Ele lutou até o fim. União Brasil fez uma federação com o PP, e isso é da política. Eu estou explicando para aquelas pessoas que não entendem. Não tem um conhecimento, né? Nós fazemos parte de um partido, União Brasil. Efraim queria ser candidato pelo União Brasil, obviamente, que era o partido que ele está lá há muito tempo. União Brasil não ficou com o controle com ele, ficou com o PP. Então, se ele tem o objetivo de ser pré-candidato, futuramente será quando registrar. Obviamente, os registros só acontecem mais na frente. Ele tinha que estar com uma legenda forte e seguindo os princípios dele. Ele é centro-direita, vamos embora. E o PL abriu as portas para ele, para que ele se filiasse. É o pré-candidato do partido. Está junto com o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, quando esteve aqui na Paraíba, ao contrário do que a gente vê hoje, e aí eu estou falando em política, né? Já não estou mais falando em advocacia, mas ao contrário do que a gente vê hoje, 2 candidatos brigando pelo apoio do presidente, e o presidente ainda não disse quem apoia, na Paraíba. A gente vê 2 candidatos a governadores que brigam pelo apoio do presidente, e o presidente não disse nada. Enquanto isso, quando o Flávio veio aqui, quando questionado, disse: meu candidato na Paraíba é Efraim. As portas do PL foram abertas para ele e ele é o pré-candidato do partido. Isso fortalece o nome. Você sai fortalecido. É importante. E o candidato a presidente não vai mudar o jeito de Efraim, chegando a ser eleito, mudar o jeito dele pensar a Paraíba, não. Quem tiver a oportunidade, acompanhe o que ele conversa, o que ele fala, o que ele mostra no Instagram dele. Então, associado a esse entendimento, e para mim particularmente, pelo que ele me ajudou a fazer nas minhas 2 gestões em Solânia, eu estaria sendo muito ingrato se eu, Kaiser, não votasse nele. Me ajudou muito nas minhas 2 gestões, foi um parceiro fortíssimo em reconhecimento ao que ele fez pelo meu município, meu no sentido de que eu moro lá, não que eu sou dono, mas o que ele ajudou, a gente sabe que por onde ele passou, ele procurou sempre ajudar. E Solânia não foi diferente, e a gente segue nessa linha. Efraim, Vené, Nabô, Olívia, Jorge. Inclusive, doutor Kaiser, a gente um dia, né, Frank, estava conversando assim nos bastidores, antes da gente começar o podcast aqui, a gente tinha visto algumas matérias nacionais onde o nome de Efraim era muito cogitado para ser até vice-presidente na chapa do Flávio Bolsonaro, né? Inclusive, assim, pelo respeito, o trabalho que ele tem,
E o legado, a gente que é de Arara, acompanhava em tempos passados, na época do ex-prefeito Biruca, o trabalho que Efraim, pai, né, fazia aqui para o Arara, o desenvolvimento que ele trazia para Arara. E o filho seguiu o mesmo caminho, até mais do que o pai, e ganhou esse respaldo de até ter o nome cogitado para uma chapa nacional, né? Exatamente, né? Associado a isso aí, tem aqui o amigo Dr. Evandro, né, que é pré-candidato a deputado estadual junto junto ao PL, tá junto com Efraim. Não estou aqui pedindo voto não, viu, doutor Evandro, pro senhor. Eu estou na sua terra, na sua cidade, na cidade que você ama e quer bem também. É justo que eu lhe faça referência aqui no município de Arara, porque é onde você também tem sua força política com os amigos, respeitando todos também. Eu não estou me envolvendo em política aqui em Arara, mas me dou bem com todos os políticos, né? É um amigo, né? A turma toda aqui, todos são amigos meus. Everton, que é o vereador aqui da oposição, está aqui em Santa Fé sempre, me dou muito bem com todos, mas o candidato aqui do município de Arara, que tem levantado a bandeira de Efraim, é o nosso amigo Dr. Evandro. Fica à vontade, Frank. E eu vou entrar numa trend aí que semana passada e essa semana ainda está rolando ainda, tá? Todo esse não só fala dos candidatos senhor aí, se aqui está o podcast, se eles quiserem vir conhecer, quiserem vir participar, tá de o espaço está aberto, né? Com certeza, eu vou falar com todos. De braço aberto aqui é simples, é humilde, mas tá de braço aberto. Você não sabe, olha, nunca diga isso. O importante é a abrangência e o trabalho sério que vocês fazem. Da última vez que eu vim aqui, eu preciso dar esse testemunho. Vocês fazem um trabalho com seriedade. Vocês não fazem um trabalho direcionado. Vocês entrevistam a gente aqui, nos deixam bem à vontade, fazem as indagações, perguntas da comunidade. E isso é importante, é a seriedade do trabalho. Vocês estão fazendo, por isso que vocês estão em evidência e vocês têm um trabalho referenciado na região. Por quê? Porque vocês fazem um trabalho sem direcionamento, vocês fazem um trabalho com seriedade. E eu não estou falando isso para rasgar seda, não. A gente fica agradecido. Eu falo porque é o que a gente sente quando a gente está aqui com as pessoas que já foram entrevistadas aqui. Vocês trabalham com seriedade. E quem trabalha com seriedade sempre faz um grande trabalho. Fica à vontade, Frank. Deixa eu ver aqui se ainda tem. Vamos lá com os hashtags aí, estão chegando, né? Tem bastante aqui. O pessoal entrou mesmo na brincadeira aí. A brincadeira tem que é na enquetezinha. O Bom Dia Amigos aqui tá lotado aqui. Parou o Valdeci aqui também, o Valdeci Cláudio participou do Bom Dia Amigo, do Maria Glória, do Dr. Caso foi um prefeito nota 1000, Socorro Santo, colocou hashtag Bom Dia Amigos, o Ninho da Quitanda, Bom Dia Amigos, abraço para o amigo Kaiser, o Danilo Ferreira, você já passou nossa Baraúna, sendo deputado ele ia longe, um abraço seu amigo Danilo. Obrigado. Rafael aqui comentou Bom Dia Amigos, é com você, Inácio. E a gente vê justamente como é importante esse carinho da população, esse carinho pelo trabalho, mostra que o trabalho foi bem feito quando teve na gestão pública, mostra que a pessoa de Kaiser Rocha não mudou como gestor, não mudou como pessoa, continua aquela pessoa sempre do povo, carinhosa. Eu lembro, Frank, para você não ter ideia, eu conheço o Dr. Kaiser muito das antigas. Eu fui uma vez na casa do Dr. Kaiser ainda com o Dr. Hamilton Medeiros, né? O Dr. Kaiser lá na advocacia. Estudei com o Hamilton. E ele disse assim, eu admiro. Primeira coisa que me chamou a atenção foi aquela casa de pedra. Já fiquei logo admirado com olhar ali. A gente ficou esperando, eu e outro colega num carro, e ele foi lá e disse, não, vou resolver um negócio ali. Foi a primeira vez que eu vi o Dr. Kaiser. Quer dizer, o atendimento já é diferenciado. E daqueles anos pra cá, vamos dizer a idade não, né? Mas... Tem tempo. Mas, assim, você é um a gente menino, vê... perto de mim. A gente vê o mesmo jeito da pessoa, o mesmo carinho, a mesma forma de atendimento. Então, assim, a gente fica feliz que passa o tempo, mas a pessoa só melhora com o tempo. Então, Dr. Kaiser, é um prazer enorme ter sempre o senhor aqui participando com a gente. Sempre que quiser vir, as portas vão estar do podcast aberto. Se o Frank não tiver, mas eu tenho a chave, a gente abre do mesmo jeito, vai estar aqui, né? Então, assim, que fique à vontade, algo mais que queira acrescentar, porque é muito importante essa participação, não só para a sociedade solanense, mas para a sociedade da nossa região, que aprende cada vez que o senhor vem aqui. Eu que agradeço a vocês. Eu vou dar só
um esclarecimento jurídico aqui Fica que à eu achei vontade, viu? interessante. Eu achei interessante. Hoje pela manhã eu estava com uma cliente, ela conversando comigo, e ela me tirou uma dúvida. Eu disse, eu vou levar essa, eu não vou, obviamente não vou dizer o nome da senhora, mas eu vou levar essa dúvida da senhora para o programa que eu vou estar hoje em Arara. Ela disse, pois diga mesmo para o povo aprender. Ela me perguntando, disse, olha, eu sou viúva, ela viúva, o esposo deixou, obviamente, eles dois, a casa, só tinha casa para os dois. E ela com 2 filhos. E os filhos dando pressão para ela vender a casa, porque queriam a parte dele. E aí ela, muito agoniada, coincidentemente, eu estava de frente ao escritório, ela passou meio chorosa. Foi que houve, coisa boa, foi Deus que botou o senhor aqui, eu posso tirar uma dúvida com o senhor? Eu disse, vamos entrar. E ela me disse isso. Meu esposo faleceu, a gente me deixou uma casa minha e dele, tenho 2 filhos. E agora os filhos estão me dando pressão porque querem a parte dele das casas. Eu disse, a senhora está chorando por isso? Pois vá para casa tranquila, porque a lei permite que enquanto a senhora tiver vida, seu imóvel residencial, ninguém pode mexer nele. É verdade, eu disse, obviamente que eu vou dizer isso aqui, porque eu fui abrir a legislação, artigo, salvo engano, 1831 do Código Civil. Me deu um abraço, chorou, eu até me emocionei. A importância de você ver o papel do advogado também em um momento desse. E eu pedi licença a essa pessoa para dar esse exemplo aqui hoje à noite, porque coincidiu de ter sido hoje pela manhã. E essa pessoa foi para casa, obviamente que muito, muito triste pela ação dos filhos, mas com a tranquilidade de saber que a lei assegura a ela o direito de ela não ter a obrigação de vender a casa para dar aos filhos. Enquanto vida ela tiver, ela pode ficar lá, porque era o único imóvel residencial do casal. É um dos papéis do advogado. É esse. Né? Você imagine, eu no meu íntimo, no meu ser, eu ganhei o meu dia com essa informação, porque é uma pessoa que estava extremamente angustiada. Angustiada pelo fato de ter os filhos querendo tirá-la de casa, e angustiada pelo fato de não saber aonde ia morar. E saiu do escritório sorrindo, pelo menos com a informação de que não ia ter. Se qualquer coisa a senhora traga seus filhos aqui, que eu converso com eles e digo a eles que não pode ser assim. Como é importante você não só advogar, mas você saber acalmar as pessoas. Você saber lidar com as pessoas. E aí eu venho lá para a questão lá que eu acho que era um estudante de direito que perguntou qual o desafio do advogado. É você criar confiança e credibilidade com as pessoas. Tanto é que quando eu pedi para dizer o exemplo, diga para outras pessoas saberem isso, mas não se preocupe que eu não vou dizer o nome da senhora. A informação que eu queria passar, né? Esse exemplo para as pessoas, que muita gente pensa que eu tenho militado, graças a Deus, muito nessa área de inventário, muito inventário extrajudicial que pode ser feito hoje. Hoje os inventários, já há algum tempo, podem ser feitos direto no cartório, de forma extrajudicial. Claro, com a presença do advogado. E as pessoas ficam à vontade para nos questionar essas dúvidas. Essa foi uma que eu achei interessante, porque muitas vezes as pessoas pensam que faleceu um dos pais, não, tem que vender, tem que... Não é assim, não funciona assim. Sempre procurem orientação de um profissional. A vocês eu só tenho a agradecer por mais essa oportunidade. Meu amigo David aqui, que está me ajudando aqui na transmissão pelo meu Instagram. A todas as pessoas que... Eu já estou me despedindo, né? A todas as pessoas que participam aqui com a gente. Mas muito feliz, mais uma vez, de estar nessa casa, extremamente à vontade, aqui no município, querido município de Arara, co-irmão de Solânia. Então aqui somos ligados vizinhos, aqui, né? Vizinhos, né? Todo mundo junto. Márcia que está assistindo aqui, né, Márcia? Quando minha esposa está olhando, assistindo, quando chega em casa ela já tem anotado lá os pontos que ela achou que foram positivos, os pontos que ela achou que tem que melhorar. E eu digo que é importante para a gente fazer uma autocrítica
e dizer como a gente tem que caminhar juntos. Minha esposa faz muito isso, tá sempre me ajudando a fazer essas autocríticas, não só enquanto profissional, mas enquanto gestor. Na época que eu fui, a gente sempre teve essa sintonia. A vocês só gratidão, ao povo de Sorônia só gratidão, ao povo do Brejo da Paraíba só gratidão. Eu vou aqui, tem mais alô do pessoal, mais algum recado? Fica à vontade, Fran. Minha opinião assim, eu admiro muito a profissão do advogado, que eu acho muito. Sei que tem gente que admira médico, eu sei que mas eu gosto, eu assisto até umas séries, não sei se tem mais, eu assisto umas, que a gente sabe que às vezes pode ter a linha feita, porque série sempre vai ter algumas coisas a mais, mas eu acho bacana, tem uma suíte. E assistir a Lei e o Poder, Lei e o Poder, eu vou até pensar se tem outros, mas eu acho bacana, eu acho que é pauleira, eu acho. E o bom, né, Franca, a questão do próprio da advocacia, mas o direito, mesmo a gente, como o Dr. Kaiser falou, mesmo a gente não sendo o advogado ou não tendo conhecimento, não sendo estudante de direito, mas saber um pouco, às vezes, saber do seu direito, saber o que você deve saber agir em alguma situação, isso é muito importante. E às vezes essa informação que você tem pode ser valiosa para um futuro seu, né? E não ter vergonha de perguntar, de tirar dúvida. Você não pode ter vergonha. Às vezes o que pode ser uma coisa que você acha, rapaz, eu vou perguntar isso aqui, isso é um negócio tão besta, eu estou com vergonha de perguntar. Não tenha vergonha, não. Em todo e qualquer profissional, em toda e qualquer área. Se você tem uma dúvida, encontra com uma pessoa, tira a dúvida, dialoga, conversa. Não tem... O profissional liberal, eu digo que ele é um professor diário. Tudo que ele pode fazer, que tiver ao alcance, só não passe informação que você não tenha certeza. Para que eu diga, depois não seja pego no contrapé. Né? Vou voltar ao exemplo que eu disse. Dê a informação à senhora, já dentro do escritório, abrir lá, ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu vou explicar isso aqui para a senhora. Isso aqui é isso, essa parte aqui significa isso, tá vendo? Você, além de passar a credibilidade para a pessoa, você mostra a argumentação. Isso é bom. Tire suas dúvidas. Procure profissionais da sua confiança. E sempre dizendo, independente da área que você esteja com dúvida, mas o profissional do direito, ele tem uma responsabilidade muito grande, passar a informação correta para que ele não direcione errado o seu cliente. Vamos lá, mais uma pergunta. Por que os advogados e juízes falam de forma diferente do público? Não é que fala diferente, porque quando você vai para o fórum, né, você vai ter uma linguagem jurídica diferenciada. Aí eu vou para os médicos. Os médicos têm uma linguagem para tratar determinados tratamentos ou doenças que eles estão discutindo. Dentro de um fórum há esse diálogo, muitas vezes, com termos, né, em latim ou com termos que já são dentro da analogia feita dentro de cada legislação. O que o advogado não pode fazer é levar uma linguagem muito rebuscada, de falar de forma muito prolixa, quando ele está conversando com o cliente. Tipo, vou dar um exemplo. Olha, o artigo 18, no seu caput, diz que você, Inácio, tem direito. Aí ele vai dizer, caput? Que molesta é isso? Diga apenas que a lei, e você diz qual é a lei, garante esse direito a você. Você tem que tratar o cidadão que não tem o conhecimento daquela legislação da forma que ele entenda. Ninguém tem a obrigação de saber o que é caput, a não ser que seja da área. Como termos técnicos de contabilidade ou de qualquer outra área, envolve também seus termos técnicos. Ele tem a obrigação de saber isso. O advogado muitas vezes tem que saber quando vai montar uma defesa, porque ele tem que estudar aqueles termos lá da área que ele tem, termos técnicos de medicina legal, por exemplo, né? Quando ele vai trabalhar em uma defesa, vai analisar um laudo que foi feito, uma perícia, ele tem que estudar. Mas o cidadão não tem essa obrigação de saber termos técnicos. E às vezes, né,
o profissional pode levar para o seu cliente uma linguagem muito rebuscada e isso às vezes até afasta a pessoa. Então tem que ter muita cautela, tirando a dúvida. É importante essa pergunta e é mais um ensinamento que a vida me deu também e a vários colegas, que a gente tem que levar a linguagem o mais clara, o mais direta possível para o cliente, para que ele possa compreender e no final ainda dizer: tá com alguma dúvida? Me diga se você tem alguma dúvida. Entendeu? Entendi. As coisas funcionam. Com vontade, Frank. Tem a Maria Costa, ele é sempre e será um grande homem. O Deda Souza, Kaiser Rocha não promete, ele faz. Lucinete, bom dia. Bom dia, amigo, é Rosa. Aí, Daniel Design, um abraço para meu grande amigo Kaiser, do seu amigo Daniel Elvis, tu és o cara. O Nino da Quitanda, bom dia, amigo, seu profissionalismo e inteligência fazem de você um advogado admirável, grande Kaiser. Você, Inácio. Pessoal aí participando, tem mais aqui também, né? Amigo lá de Cacimba da Várzea, gordo, a turma toda lá, que ele não é gordo não, viu? A gente chama gordo. E ele não é gordo, ele é bem magrinho. Mas já pegou o apelido. Mas já pegou o apelido. Nordestino sem apelido não é. Nordestino tem que ter apelido. Já lá na Mochar, que eu tomo conta aqui dos galhos, na Mocharifada, a gente tem um magro que é gordo, você entendeu? É o inverso. É o contrário, que é o meu amigo aí, o Mago de Francisco. Aí. Tá vendo? Lá a gente tem o gordo que é mago. Inverte tudo. Dr. Kaiser, mais uma vez, muito obrigado ao senhor, que Deus abençoe a sua caminhada, que possa vir mais vezes e também aqui deixar mais uma vez o convite que os pré-candidatos que o senhor está apoiando também podem vir com o Dr. Kaiser, as portas estão abertas aqui também para mostrar os seus projetos, para falar para a nossa comunidade, que é muito importante estreitar esses laços com os nossos cidadãos da região. Então vai estar aqui sempre o espaço aberto. E a gente, antes a gente interrompendo, doutorado, e não só os seus candidatos, às vezes tem alguém que você acha que é bom participar, só mandar pode indicar também. Aqui, que a gente, para nós vai ser um prazer, não é? Eu que agradeço mais uma vez a vocês, a você, Franca, a você, Inácio, amigo, mais uma vez aqui, meu colega, Dr. David, que a gente tem, como eu já disse e repito, dezenas de ações em conjunto. Outros colegas que nos recepcionaram extremamente bem, a população de Solânia. Obrigado a todos os amigos que participaram, a minha família também que participou, a todos que estão nos assistindo nesse momento. Espero poder ter falado o que o pessoal queria ouvir. Quem tiver alguma dúvida, se quiser entrar no meu Instagram, pode perguntar a sua dúvida jurídica lá. O que a gente souber, a gente responde de imediato. Se a gente tiver alguma dúvida também, pesquisa, estuda e lhe dá a resposta. Não tem problema, volto a repetir, sempre procure um profissional da sua confiança. E como é importante esse bate-papo. A gente hoje, eu digo, foi bem eclético. Passamos a minha origem aqui, desde estudante de Direito, passamos pela experiência administrativa, pelos fóruns, pelo STF, STJ... Né? Voltamos para a corrida. Cavalgada, como foi bacana. Bacana demais. Muito obrigado a vocês. Me sinto muito feliz de estar aqui. Mais uma vez, um abraço. Todos os amigos aqui do município de Arara, meus conterrâneos de Solânia e os solanenses que estão também fora de Solânia, né? Que estão nos assistindo, nos ouvindo. Só gratidão a todos. Mais uma vez, muito obrigado de coração por essa receptividade de vocês, o carinho, e eu vou conversar com os nossos pré-candidatos também, para dentro do agendamento deles, a gente possa encaixar para eles vir aqui. Deus abençoe vocês, só gratidão. Obrigado mesmo, agradecer ao Dr. Mohamed aqui com a gente também, Dr. Kaiser, e eu que fico dividido, né? Deixo o meu abraço para a minha terra de nascença, e aqui é a minha terra que eu me criei, então... Aquele abraço para todos os solanenses, um carinho enorme para todos da cidade querida de Solânia e a todos da região, tá certo? E dizer, mais uma vez, né, Frank, muito obrigado a você, aos nossos parceiros, aos nossos amigos que ficaram na live. Como eu costumo dizer, se Deus não me chamar quinta-feira, eu venho. Se Ele me chamar, aí Frank vem fazer sozinho, Dr. Kaiser, eu vou com ele. Amém. Grande abraço, Deus abençoe, só não quero ir agora. Tchau, gente, grande abraço.